Vamos lá, então, vamos começar, gente. Boa noite. Boa noite aí para quem está assistindo a gente pelo YouTube ou pelo Facebook, para quem vai assistir depois. Esse é o programa Antivírus, o programa semanal sobre conjuntura da tendência petista articulação de esquerda, feito majoritariamente por mim e por Walter aí toda quinta-feira. Então, hoje a gente vai falar sobre o tema 19 de junho, só o povo na rua derrotará Bolsonaro, o partido militar e o grande empresariado. Esse é o mote aí que vai provocar o nosso debate de hoje, e eu já passo a palavra para Walter, que vai começar. Walter. Muito bem. Bom, pessoal, boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite quem está acompanhando o Antivírus. Vou começar afirmando algo que a gente tem dito sempre aqui. Bolsonaro é aliado do vírus. O vírus, como a gente sabe, pode ser derrotado. Para isso é preciso ajuda emergencial, é preciso medidas sanitárias, é preciso vacinação, é preciso sistema único de saúde. Bolsonaro atuou contra tudo isso. Ele foi contra a ajuda emergencial, reduziu o quanto pôde seu valor, reduziu o quanto pôde sua abrangência, atrasou sua distribuição e manipulou e segue manipulando politicamente a ajuda emergencial. Além disso, Bolsonaro foi e continua trabalhando contra as medidas sanitárias básicas, como é o caso do uso de máscaras e do distanciamento social. E como se não bastasse, ele trabalhou ativamente pela imunização de rebanho, o que nos custou até agora centenas de milhares de vidas e prejudicou a obtenção e a fabricação de vacinas. Agora, ele mente descaradamente, como se tivesse sido sempre a favor e como se o Brasil fosse o campeão mundial da vacinação. Aliás, eu recomendo a vocês ouvirem entrevistas daquele Onyx Lorenzoni para a rádio Jovem Pan. É um altermundo, não tem outra explicação. Para completar, o Bolsonaro vem estrangulando financeiramente e vem contribuindo para a destruição do Sistema Único de Saúde. E não só do Sistema Único de Saúde, mas das políticas sociais em geral. Vide o que está ocorrendo neste momento com as universidades federais e com os institutos federais. Por tudo isso, o Bolsonaro é, na nossa opinião, um verme genocida. Bolsonaro é pior do que o vírus, pois a pandemia vai passar, mas a destruição capitaneada por Bolsonaro vai continuar nos afetando por muito mais tempo. Bolsonaro está trabalhando ativamente para converter o Brasil definitivamente numa nação primária exportadora, fazendo a nossa economia depender da importação de produtos industriais fabricados fora daqui. O Brasil já foi primário exportador por grande parte da nossa história. O Brasil era primário exportador, por exemplo, no início do século XX, quando o nosso país tinha cerca de 40 milhões de habitantes. Hoje o Brasil tem mais de 210 milhões de habitantes. E sem indústria, não haverá emprego de qualidade para tanta gente. Sem indústria, não haverá como financiar políticas públicas de qualidade para a imensa maioria da população. A miséria, a fome, o desemprego vão crescer cada vez mais. Certamente, haverá também crescente tensão social. Nos anos 20, a questão social era caso de polícia. Nos anos 2020, 100 anos depois, para conter a inevitável tensão que decorre da política do governo Bolsonaro e dos ultraliberais, a questão social vai continuar sendo tratada como caso de milícia, de polícia e repressão por parte das Forças Armadas. A gente sempre deve perguntar: quem deu e quem dá a Bolsonaro os meios para fazer tanta maldade? Os responsáveis são, em primeiro lugar, aqueles que fizeram o golpe de 2016, que condenaram, prenderam e interditaram a candidatura de Lula, que fraudaram a eleição de 2018, que votaram em Bolsonaro no primeiro e ou no segundo turno,
e que apoiaram seu governo, em particular suas políticas, desde o dia 1º de janeiro de 2019. E é importante lembrar que Bolsonaro não está sozinho. E estão com ele, em maior ou menor medida, o grande empresariado, parte importante dos meios de comunicação, parte majoritária do Congresso Nacional, a maioria das Forças Armadas, a maioria das polícias, a cúpula das igrejas conservadoras, uma parte dos coxinhas de classe média e assim por diante. Todos esses segmentos apoiaram e boa parte segue apoiando o cavernícola ou, pelo menos, suas políticas. E, além disso, tem setores populares importantes que ainda apoiam esse cidadão. Sem falar, é claro, nos apoiadores internacionais. Apoiadores internacionais que, aliás, foram fundamentais no golpe de 2016 e na prisão do Lula em 2018. E vamos lembrar, o tal de Biden, que era vice-presidente do Obama e agora é presidente dos Estados Unidos, é agente diretamente envolvido nestes crimes contra a soberania nacional. Algo que as pessoas têm que lembrar quando falam com alguma expectativa nesse tal Biden. Bolsonaro pode ser, como disse alguém, um capitão de merda. O seu governo resulta de um golpe e resulta de uma fraude, mas a gente não deve subestimar a sua força. Nós somos obrigados a suportar ele? Nós somos obrigados a esperar 2022? De jeito nenhum. Nós não precisamos esperar 2022, em primeiro lugar, porque Bolsonaro não teria sido eleito se Lula tivesse sido candidato. E Lula poderia ter sido candidato se a Constituição tivesse sido respeitada. Mas só em 2019 o Supremo Tribunal Federal começou a debater e só em 2021 ele lembrou que a Constituição existe. Portanto, a vitória de Bolsonaro é produto de uma fraude baseada num crime contra a Constituição. E desde que tomou posse até hoje, Bolsonaro cometeu inúmeros outros crimes, o principal dos quais é o de ter contribuído ativamente e passivamente para o assassinato deliberado e consciente de centenas de milhares de brasileiros e brasileiras. Não foi apenas a Covid-19, foram o governo federal e seus aliados, o grande empresariado entre eles, inclusive, pasmem, os fundos financeiros que investem em cemitérios, os responsáveis por esse morticínio. Sendo assim, nós não precisamos esperar por respeito à legalidade e à legitimidade. Nós temos que ir às ruas e temos que fazer de tudo para afastar Bolsonaro, seu governo e suas políticas já. Mas há outro motivo pelo qual não devemos nem podemos esperar. O motivo é simples: Bolsonaro está operando para ganhar de qualquer jeito em 2022. Nesse sentido, não devemos nos iludir com as pesquisas. Vamos lembrar, em 2018, Lula também liderava as pesquisas. E nós sabemos o que eles foram capazes de fazer. Hoje, claro, parece difícil Bolsonaro se reeleger. Mas vamos lembrar, a vacinação está avançando, o auxílio emergencial será novamente manipulado eleitoralmente e Bolsonaro, mesmo neste atual pior momento, mantém um apoio eleitoral expressivo. Portanto, nada impede que o cavernícola esteja melhor em 2022 do que está agora. Este é mais um motivo para lutarmos para tirar ele agora, quando ele está mais fraco. Se deixarmos para fazer isso depois, pode não ser possível. Ou melhor dizendo, pode custar muito mais caro, inclusive em vidas humanas, tentar tirar ele depois do que tentar tirar ele agora. Sendo importante lembrar que nós não queremos apenas tirar Bolsonaro. É preciso também tirar sua política, pois é a política de Bolsonaro que causa danos. E a política de Bolsonaro, como a gente já falou e sempre repete, não é só dele. No Congresso Nacional, a direita neoliberal tradicional, ou seja, a turma do Fernando Henrique Cardoso, a turma do Rodrigo Maia, a turma do Baleia Rossi, essa turma está de mãos dadas com a direita bolsonarista. Por isso, é preciso dizer claramente para o povo brasileiro: nós queremos tirar Bolsonaro e queremos colocar no lugar um programa de reconstrução e transformação nacional que afirme nossa soberania nacional, que construa bem-estar social para toda a população brasileira
e não apenas para quem tem dinheiro, que gere desenvolvimento com industrialização, que garanta ao povo as liberdades necessárias para decidir os rumos do Brasil. Sabemos que, para ter êxito nessa luta, para que o Brasil tenha soberania e desenvolvimento, bem-estar e liberdades, nós vamos enfrentar muitos obstáculos. E hoje nós vamos falar nesse programa Antivírus, de novo, de um desses obstáculos, o Partido Militar. Mas aí é a Natália que vai falar desse assunto com vocês. Acho que a Natália foi sequestrada pelo Partido Militar. Natália, você está por aí? Eu caí. Hoje eu estou tentando entrar pelo celular. O Partido Militar tinha tomado medidas. Está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Eu vou entrar pelo celular. Perfeito. Enquanto a Natália sai e entra de novo... Minha internet está... Enquanto a Natália entra e sai de novo, reforçar aqui o convite para que todos estejamos na rua e na luta no dia sábado agora, dia 19. Os que não puderem estar na rua, estejam na luta, apoiando os que estarão na rua. Está podendo falar, Natália? Acho que agora ela vai entrar, pessoal. Fortes tensões nos estúdios do Antivírus. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Você está com o microfone desligado. Oi. Perfeito. Estão me ouvindo? Sim, senhora. Tá. Vou tentar falar aqui pelo celular, porque estou com a internet bem ruim no computador, certo? Então, gente, na semana passada a gente falou um pouco aqui no Antivírus sobre o assunto da questão militar, né? A gente lembrou que o bolsonarismo não está para brincadeira, né? Não basta a gente ter maioria de votos na eleição de 22, né? Porque o lado de lá só vai se satisfazer quando eles ganharem, né? Inclusive, alguns debates que estão acontecendo acerca do tal voto impresso tem a ver com isso, né? Então, eles estão tomando precauções para ter opções de ação de coisas para serem feitas caso uma vitória nossa em 2022 se materialize. Então, esse pessoal não está para brincadeira, né? Então, é por isso que, se a gente quiser ganhar a eleição e governar, vai ser preciso enfrentar algumas questões estruturantes, né? E entre elas está a questão militar, que a gente está escolhendo nesse último período, nessas últimas semanas, falar um pouco mais sobre isso, diante do agravamento da situação em relação a este aspecto cada dia mais, né? Os militares têm forte influência no governo, a gente sabe disso, não apenas em relação à questão da ocupação dos cargos, mas também, e na verdade, principalmente em relação à política implementada por Bolsonaro, né? O que inclui as Forças Armadas e também as polícias, com destaque para a Polícia Militar, mas não só, né? Vamos lembrar que o que aconteceu em Jacarezinho, por exemplo, foi pelas mãos da Polícia Civil, né? E o caso mais emblemático dessa escalada militarizante, digamos assim, do governo, é a recente absolvição do ex-ministro da Saúde, general da Ativa, Pazuello, né, que infringiu o Estatuto dos Militares, participando do ato político no Rio de Janeiro, ao lado de Bolsonaro, e, além de ter sido absolvido no processo administrativo, esse mesmo processo teve o sigilo decretado, sigilo por até 100 anos. A gente comentou tudo isso aqui na semana passada, e estou só rememorando para enfatizar o quanto tudo isso evidencia, né, todas essas situações envolvendo os militares
e o ambiente militarizante, armado, né, a liberação de armas cada vez também avançando mais, enfim, o quanto tudo isso evidencia que é fundamental o PT, a esquerda, de forma geral, debater o assunto, ter posição sobre o assunto e agir sobre esse assunto no tempo da política, né? Agir sobre a questão militar politicamente. Não é algo que a gente pode deixar para depois, que a gente pode empurrar com a barriga, não falar no assunto para ver se ele não nos atrapalha, não é algo que a gente possa se limitar a estudar, a elaborar numa perspectiva, digamos assim, acadêmica, técnica, não é, né? É preciso ter posição sobre o assunto e é preciso agir sobre o assunto, né? Porque a questão militar é algo que está tendo imensa influência na política realmente implementada pelo governo Bolsonaro. E a gente já falou disso também algumas vezes aqui no Antivírus, o plano de reconstrução e transformação do Brasil, feito pela Fundação Perseu Abramo e aprovado no Diretório Nacional no ano passado, antes das eleições, não fala absolutamente nada sobre o assunto, né? É uma lacuna, não é que fala coisas equivocadas, moderadas, erradas, enfim, não fala sobre o assunto, é um buraco, né? E de lá para cá ficou cada vez mais evidente, né? A gente já insistiu que essa lacuna não poderia existir, insistimos que ela fosse preenchida, já que ela passou a existir, e vem ficando cada vez mais evidente que esse tema dos militares é um tema inescapável, né? Para quem tinha dúvidas ou ilusões acerca da relação da cúpula das Forças Armadas com o governo, né? A troca de ministros, a troca de comandos que aconteceu esse ano, e agora essa não punição de Pazuello falam por si só, né? E aí, na tentativa de, pelo menos, começar a suprir essa lacuna, nessa nossa elaboração programática mais recente, né, que eu citei o Plano de Reconstrução e Transformação, o Diretório Nacional do PT, que foi convocado para a última segunda-feira, essa semana, aconteceu a reunião, para debater conjuntura, teve esse debate com enfoque na questão militar, né? A maioria do diretório optou por não aprovar uma resolução a respeito, né? Nem sequer uma declaração mais genérica ou uma declaração de princípio sobre o assunto, como foi proposto pelo companheiro Walter Pomar, mas debater o assunto, né? Os argumentos para não aprovar nada, nenhum documento público sobre o assunto variam um pouco, né? Em geral, são que é preciso amadurecer a questão, que é um tema delicado, que é preciso cuidado ao falar do assunto. Enfim, é isso que é dito, né? Mas por trás desses argumentos, aparentemente preocupados em construir boas e bem pensadas posições, está a divergência, né? Porque tem, de um lado, os que acreditam que há o que e com quem conciliar entre os militares, né, de forma estruturada, não de forma pontual, e por isso acham que falar algo duro a respeito do assunto poderia quebrar pontes, digamos assim, e tem, de outro lado, os que acham que não tem como incidir nesse tema sem uma radicalidade muito grande, né, eliminando todas as ilusões de que não existe na cúpula das Forças Armadas, principalmente nas suas estruturas, né, condições que possibilitem uma alteração do seu modo de funcionamento através de pequenos ajustes, né? Enfim, tem que haver, né, quem acha isso defende que tem que haver uma alteração profunda da correlação de forças e que para isso é preciso dizer tudo o que precisa ser dito sobre o assunto, né? Enfim, então tem basicamente essas duas posições, apesar disso não aparecer explicitamente nesses termos que eu estou colocando aqui, né? O que eu estou falando aqui é a minha interpretação sobre a polêmica realmente existente, mas é mais ou menos essa a divergência que existe. No debate do Diretório Nacional, foram convidados 3 importantes quadros do partido para dar o pontapé inicial na discussão, digamos assim, né? Foi o companheiro Celso Amorim, o companheiro José Genuíno e a companheira Dilma Rousseff. Cada um fez uma fala inicial sobre o tema, antes do debate, Celso mais próximo dessa primeira posição que eu relatei aqui,
e Genuíno e Dilma mais próximos dessa segunda posição que eu relatei aqui. E aí, como foi feito um debate livre, né, sem votação, sem encaminhamentos práticos imediatos, né, o encaminhamento que foi feito foi que será criada uma comissão para aprofundar o assunto, e aí um documento será votado, enfim, em breve, nas próximas semanas ou meses. A gente não tem como saber, digamos assim, qual é a correlação de forças no diretório sobre o assunto, né? A gente desconfia qual seja, mas não temos como saber exatamente, porque não teve nenhuma votação, nem todo mundo falou, enfim. De toda forma, a gente sobre isso, né? Apresentamos esse texto no formato de proposta de resolução, e também de enfim, um subsídio para o debate sobre a questão militar. É um texto que foi elaborado com base em um texto que já foi publicado pelo companheiro José Genuíno, né, um texto de autoria do companheiro José Genuíno, a gente usou como base para essa proposta de resolução, e esse texto está publicado na mais recente edição da revista Esquerda Petista. Então, quem quiser acessar o conteúdo completo, pode procurar na revista. E aí eu vou tentar resumir aqui um pouco do conteúdo, né, dessa nossa proposta, que foi apresentada ao Diretório Nacional na segunda-feira, né? O título foi Proposta de Resolução sobre as Forças Armadas. E aí o texto começa relembrando o papel cumprido pelo PT na redemocratização, na Constituinte, destacando o combate que foi feito contra a tutela militar estabelecida pelo artigo 142, né? Uma batalha na qual a gente foi derrotado e que até hoje muita gente tenta passar o pano de dizer que o artigo 142 não é o que é, enfim. Inclusive, outro exemplo de derrota nesse assunto que foi sofrida nesse período foi a luta pela revogação da Lei de Segurança Nacional, né, que é um assunto que voltou à tona recentemente, aquela proposta que revogou a lei e colocou outros dispositivos muito similares no lugar, ainda está pendente de apreciação pelo Senado, mas é um outro exemplo, né, de batalha nesse campo, que lá na época da Constituinte a gente também foi derrotado, assim como no assunto do artigo 142. Então, o texto começa com essa introdução histórica sobre a batalha da esquerda nesse terreno. Depois a gente lembra algumas coisas que, no âmbito dos governos do PT, dos governos federais do PT, Lula e Dilma, foram feitas em relação às Forças Armadas, né? Então, investimentos orçamentários, tratamento profissional que foi estabelecido com os comandos, com o conjunto das tropas, indicando um pouco qual é a nossa posição já existente, né, apesar dessa lacuna que eu comentei no atual plano de reconstrução e transformação, mas existe uma posição acumulada do partido sobre o assunto, né, de que o Brasil necessita de forças armadas a serviço da defesa nacional, né, subordinadas ao poder civil, que respeitem a democracia e os direitos humanos. Então, esse é um pouco do resumo da posição do partido sobre o assunto. E aí o texto entra em aspectos do governo Bolsonaro, né, e coloca que, em relação às ações do governo Bolsonaro nesse assunto, não só nesse, né, mas nesse especificamente, que é o que a gente está falando, são exatamente o oposto daquilo que a gente defende, né, sobre a questão das Forças Armadas. Eles defendem Forças Armadas subordinadas ao Comando Sul dos Estados Unidos, tutelando o poder civil, né, desrespeitando a democracia, desrespeitando os direitos humanos, o fato é que há uma relação umbilical entre o governo Bolsonaro e as Forças Armadas, né? A relação das Forças Armadas com o governo Bolsonaro, o texto coloca isso, é muito mais do que um simples apoio, um apoio secundário, não é de ato, né? Existe uma identidade, questões de Estado, né, nas questões estruturantes, estratégicas, mesmo que existam divergências, que algumas figuras, né, apareçam divergindo de uma coisa ou outra, mas estruturalmente, né, eles têm unidade, né, nas questões programáticas e, especificamente, no que nos diz respeito, tem muita unidade no combate à esquerda, né, do jeito que for possível. E aí o texto detalha um pouco
alguns aspectos dessa relação, governo Bolsonaro e Forças Armadas, né? E aí fala um pouco também sobre esse conceito de lei e ordem, né, que é muito utilizado quando a gente debate esse assunto, né, colocando que é um conceito que serve a rigor para institucionalizar a intervenção nas questões de segurança pública, né, para tutelar os poderes e para normalizar o que embasa, a ideia que embasa o famoso artigo 142, que é uma supremacia das Forças Armadas sobre os demais poderes, né? E aí o texto coloca um pouco esse conceito, né, a questão da lei e ordem, e fala sobre o papel cumprido pelas Forças Armadas na nossa história, né? Sempre em defesa do status quo, da manutenção da ordem, né? Quando fala lei e ordem, sempre em defesa dos interesses da classe dominante, ou seja, a tutela política das Forças Armadas é parte integrante desse consórcio das elites brasileiras que se estruturam no Estado brasileiro para combater os interesses populares, os interesses democráticos e os interesses, as ideias de esquerda de forma geral, né? Isso significa que é fundamental realizar mudanças estruturais e de caráter democrático nesse papel das Forças Armadas, né, que tem desdobramentos, nessas mudanças que a gente precisa realizar, tem desdobramentos inevitáveis nas suas atuais funções constitucionais, ou seja, se a gente quiser alterar a atual situação, vai ser preciso mexer profundamente, né, nas funções constitucionais das Forças Armadas. E aí o texto também ressalta que a gente não pode ter ilusões, né, nessas manifestações individuais de integrantes das forças, porque é uma instituição que, em si, institucionalmente, está comprometida com a política do governo Bolsonaro. Isso já está mais do que demonstrado aí ao longo desses 2 anos e meio de governo. E aí também relembra, né, a gente colocou isso na proposta, alguns dos objetivos, né, da Política Nacional de Defesa adotada durante os governos petistas, né, que é uma elaboração importante para a gente entender que papel deve cumprir as Forças Armadas na democracia, né? Eu vou colocar aqui alguns desses objetivos para a gente entender um pouco mais sobre isso. Garantir a soberania, o patrimônio nacional e a integridade territorial, defender os interesses nacionais, as pessoas, os bens e os recursos brasileiros no exterior, contribuir para a estabilidade regional, para a manutenção da paz e da segurança internacional, enfim, desenvolver a base industrial de defesa nacional orientada para o desenvolvimento e autonomia em tecnologias. Então, são, enfim, 11 itens aqui que estruturam esses objetivos, né? Eles estão todos no documento que apresenta a nossa Política Nacional de Defesa, a nossa Estratégia Nacional de Defesa, que são documentos que foram elaborados em 2012, né? Durante os governos petistas, né? Há 10 anos, e que a lei prevê que deve ser revisto, né? Ou seja, tem um debate que está na ordem do dia, né, queiramos ou não, que é um debate que será público, né? Então, essa é uma informação importante, porque tem muito receio dentro do PT de fazer esse debate publicamente, o que não tem o menor sentido, né? Enfim, o texto também faz a crítica sobre a visão que predominou nos nossos governos sobre o assunto, né? Uma visão que, em geral, foi burocrática, rotineira, tecnicista, né? No trato com os comandos, achando que se fizesse investimentos, enfim, a coisa ia ficar sob controle, né? Não teve alterações estruturais na forma como as forças se organizam, e isso seria necessário para efetivamente implementar os objetivos desta Política Nacional de Defesa que nós mesmos criamos. Então, para finalizar, tem algumas propostas mais concretas, né, que o texto colocou, enfim, a proposta de resolução que não foi apreciada, mas eu queria aqui comentar algumas delas. A primeira é sobre a Comissão Nacional da Verdade, né, que diz que deveria ter sido instalada no primeiro mandato de Lula, deveríamos ter construído uma orientação política para que os militares admitissem, né, a prática de terrorismo de Estado,
durante a ditadura, que assumissem uma reparação pública perante a sociedade, e, ao invés disso, a lei de anistia foi convalidada pelo STF, o crime de tortura não foi considerado imprescritível, e acabou predominando o conceito de anistia recíproca, né? Então, essa é uma questão, né, que se a Comissão da Verdade não foi capaz de construir, né, essa posição política de que houve a prática de terrorismo, enfim, de fazer a reparação perante a sociedade, mas também o texto ressalta isso, que se não foi possível fazer isso, é importante dizer que foi a primeira vez, né, na história do Brasil que o Estado promoveu o levantamento, né, de informações e, enfim, um banco de dados muito grande sobre essa experiência histórica e sobre os crimes de Estado que foram cometidos durante a ditadura. Então, ao mesmo tempo que reconhece que houve falhas, houve limitações na atuação da Comissão Nacional da Verdade, também reconhece que foi importante, né? Outro ponto sobre as propostas mais concretas nessa questão militar diz respeito à formação doutrinária dos militares, né? Então, a gente coloca questões como a necessidade de modernizar os conceitos de defesa nacional, romper com aquela visão do amigo e inimigo, né? E uma política que, enfim, não tem nada a ver com, não deve ter nada a ver com o conceito de inimigo interno, né? Que acaba que essa visão binária estimula, e também não tem nada a ver com essas atividades de garantia de lei e ordem. Então, isso a gente deveria ter alterado também na formação doutrinária entre os militares, e é importante reparar que isso é algo que diz respeito às polícias militares também, né? Porque essa formação com enfoque nessa questão do inimigo interno, da lei e ordem, tal, também está muito presente em relação às polícias. Então, enfim, a questão da mudança do artigo 142, né, que na verdade deveria ser a sua revogação do artigo 142, isso eu já comentei, que ele serve a esse conceito de lei e ordem, e dá margem para a interpretação, enfim, de que as Forças Armadas são uma espécie de poder tutelador em relação aos outros poderes. E outros dois pontos para encerrar também em relação a isso, que é a extinção da justiça militar, né, um objetivo de diminuir o corporativismo, a impunidade, né, a necessidade de separar a inteligência propriamente militar da inteligência de governo, né, essa é uma questão também importante, e a questão da desmilitarização da segurança pública também é um ponto importante, que, inclusive, dentro do PT, tem enfrentado dificuldades, né? Qualquer indício de falar a verdade sobre o que realmente são as polícias militares, ultimamente tem virado motivo de, enfim, divergências dentro do partido, que, na minha opinião, representa um desacúmulo, né, em relação às posições que o PT tem aí acumuladas sobre a questão da desmilitarização e da caracterização mesmo do que são as polícias, especialmente as polícias militares. Então, essas são algumas questões que eu pincelei aqui sobre essa proposta de resolução. Eu não sei se a gente publicou a proposta de resolução em si, mas, de toda forma, o conteúdo dela foi fundamentado, embasado no texto do companheiro Genuíno, como eu falei, que está na última edição, na mais recente edição da revista Esquerda Petista. Então, quem quiser se aprofundar mais no assunto também, recomendo que procure esse texto. Era um pouco isso que eu queria comentar. Walter, com você. Eu queria primeiro... Quer falar mais alguma coisa? Quero sim. Primeiro eu queria avisar que eu concedi uma entrevista para o Página 13, para o Jacobs, contando mais detalhes sobre essa reunião do Diretório Nacional do PT que debateu a questão militar. Então, quem tiver interesse, pode procurar lá no www.pagina13.org.br, e lá tem
essa entrevista acabou de sair. Em segundo lugar, eu queria, muito respeitosamente, lembrar que não é possível travar um debate secreto ou um debate reservado sobre essas questões. Às vezes as pessoas acham que, como é um tema muito delicado, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, as Forças Armadas, o Serviço de Segurança, as polícias, a gente tem que travar um debate reservado. E aí a gente faz esse debate numa sala Zoom. Ou seja, na prática, pode ser que seja secreto e reservado para o povo, pode ser que seja secreto e reservado para a maioria da militância de esquerda, mas os inimigos do povo acompanham absolutamente tudo. A gente sabe muito bem o grau de privacidade que se tem nessas redes sociais, minúsculo. Então, não tem jeito. A gente tem que entender que não é correto tomar posições secretas a respeito de assuntos desse tipo, travar debates reservados. Essas coisas têm que ser debatidas publicamente. O PT é um partido legal, é um partido de massas, e aquilo que a gente acredita deve ser debatido e defendido publicamente. Até porque a situação está tão grave, tanto no âmbito das Forças Armadas quanto no âmbito das polícias, que só muita mobilização popular e muita conscientização popular vão ser capazes de virar o jogo. Nesse sentido, eu queria reforçar o que eu já tinha falado naquele intervalo, na hora em que a Natália estava trocando de conexão. É muito importante que a gente faça uma intensa mobilização popular. E é muito importante que agora, no dia 19, a gente tenha uma grande mobilização popular. Porque nós temos pela frente a missão de derrotar o Bolsonaro, a missão de derrotar o partido militar, que é quem estrutura o governo do Bolsonaro, e a missão de derrotar o grande empresariado, que é quem está ganhando dinheiro com o governo do Bolsonaro. Achar que a gente vai fazer isso sem povo na rua é muita ilusão. Mesmo com povo na rua vai ser difícil. Sem povo na rua vai ser impossível. Por isso é muito importante que no dia 19 a manifestação seja maior do que a do dia 29 passado. E seria muito bom se a gente pudesse contar nessa manifestação com a imensa maioria das pessoas. Nós sabemos que há pessoas que, por diversas razões, preferem não estar presentes. E essas pessoas têm que nos ajudar nas redes, têm que lutar onde estiverem, têm que apoiar quem for às ruas. E, já que o companheiro Lula parece que está fazendo uma enquete sobre se ele deve ir ou se ele não deve ir, aqui vai o meu voto pessoal. Preferia que isso tivesse sido debatido na direção do PT, mas já que nós entramos na era das redes, o meu voto é que o Lula deve estar na manifestação, sim. É importante que esteja, é importante que passe pela manifestação e, mais importante que tudo, é importante que convoque a manifestação. Já que pediram, aqui foi, então, a minha opinião. É só isso, Natália. Valeu, Walter, obrigada. É isso, gente. Mais um programa antivírus concluído. Na próxima quinta a gente está de volta e devemos também comentar e fazer algum tipo de balanço dos atos do dia 19. Bom resto de semana para todos e a gente se vê nas ruas no sábado. E como diria o Lucas, fora Bolsonaro. Seu fora governo, Bolsonaro. Suas políticas, a corja, a escumalha e a bandidagem toda. Tchau. Valeu.